Eu estou de volta para nós falarmos um pouquinho então sobre a separação das misturas homogêneas. Até agora nós conhecemos alguns processos de separação de misturas heterogêneas. Nós vamos ver que as técnicas apresentadas aí para separação de misturas homogêneas, elas envolvem outras propriedades da matéria, além do volume, da densidade, da solubilidade que nós vimos. Elas envolvem também os pontos de fusão e de ebulição das substâncias. A evaporação é um desses exemplos de técnica de separação de mistura homogênea. Esse processo de separação ele é muito apropriado quando o componente líquido de uma solução, no caso o solvente, ele pode ser descartado, mas o sólido não. Isso é possível porque o ponto de ebulição do solvente é menor do que o ponto de ebulição do soluto. Então, a temperatura que provoca a evaporação do solvente não é alta o suficiente para provocar a evaporação do soluto, que permanece no recipiente. É por meio dessa técnica, por exemplo, que é possível extrair o sal da água do mar, a fim de utilizado como sal de cozinha aí nas nossas casas. Os locais onde isso acontece são chamados de salinas e, por uma questão de praticidade, ficam instaladas aí próximas ao mar. Nas salinas, a água do mar ela é bombeada para dentro de tanques, que são bem rasos e bem largos, e conforme a água é aquecida pelo calor do sol, ela evapora, e grandes quantidades de sal se acumulam nos tanques. O calor do sol ele não é suficiente para fazer com que o sal entre em ebulição, ou com que o sal evapore. Então a água evapora e o sal permanece aí dentro dos tanques. Esse sal depois ele vai ser recolhido, passado por um processo de lavagem, de secagem, e em seguida enviado para as indústrias especializadas aí em refinar esse material para depois ser embalado e disponibilizado para comercialização. Então o sal que nós utilizamos, que a mãe de vocês usa na nossa comida, ele é extraído dessa forma, por esse processo chamado evaporação, por um processo de evaporação. Nós vimos que no processo da evaporação, o componente líquido da mistura ele pode ser descartado, pode ser jogado fora, restando apenas os sólidos. No caso do sal, a água não é importante no processo, ela vai ser descartada e o sal vai ficar lá nos tanques. Mas existem algumas situações em que é importante recuperar todos os componentes da mistura, porque alguns deles são muito caros ou outros são perigosos demais para serem liberados na atmosfera. Nesses e em outros casos, nós vamos usar técnicas como a destilação, que pode ser simples ou fracionada. A destilação simples geralmente é usada para separar os componentes sólidos e líquidos que formam soluções. Para realizar esse processo, os componentes da mistura também devem apresentar pontos de ebulição diferentes e são necessários alguns equipamentos laboratoriais. Então, nós vamos ver que a solução ela é colocada dentro de um recipiente fechado, chamado balão de destilação, e esse recipiente é aquecido. Com esse aquecimento, o componente da solução que apresenta o menor ponto de ebulição, o líquido, no caso, ele vai mudar para o estado gasoso, antes que o componente de maior ponto de ebulição comece a evaporar. Então, olha só que interessante, a mistura está aqui, um sólido com líquido, eles aquecem, a parte líquida começa a evaporar e passa aqui por esse condensador. E aí ele vai passar para outro recipiente, tá? Então, é dessa forma aí que depois o vapor formado entra no compartimento chamado condensador, responsável por resfriar o vapor, que se torna líquido novamente, passando para outro recipiente. Repare que o líquido da solução primeiro se tornou vapor pelo aquecimento e depois voltou a ser líquido pelo resfriamento ocorrido aí no condensador. O líquido resfriado corre para o interior de outro recipiente, enquanto o componente sólido da mistura fica retido no balão de destilação, totalmente separado do componente líquido. Tá? Então, uma técnica muito utilizada em laboratório, aqui do lado dá para ver um equipamento real, usado aí na destilação. No caso da destilação fracionada, ela é muito utilizada para separar componentes de misturas homogêneas de líquidos, como o álcool e a água, por exemplo.
Agora, para a realização desse processo, os pontos de ebulição das substâncias também devem ser diferentes. Semelhante ao processo de destilação simples, a mistura ela é aquecida no balão de destilação. Aqui dá pra gente ver, né, a mistura do líquido, ela é aquecido. Esses líquidos aí vão se tornando gradativamente vapor à medida que o ponto de ebulição de cada um deles é atingido. Em seguida, o componente vaporizado segue para o condensador, né, onde se torna líquido novamente. Dessa forma, os líquidos são separados da mistura inicial, ou seja, o ponto de ebulição do álcool e da água é diferente. Então, a água ela vai ter um ponto de ebulição menor, então ela começa a evaporar mais rápido com o aquecimento. Dessa forma, ela vai passar pelo condensador, que resfria essa água, torna ela líquida e ela vai para o frasco aqui de recolhimento. Então, dessa forma, eu consigo separar aí líquidos. Essa técnica ela é muito utilizada no dia a dia. A obtenção dos derivados do petróleo, por exemplo, ocorre por meio desse processo. O petróleo ele é uma mistura homogênea de diversos compostos aí. Nas refinarias, o óleo bruto é aquecido e conduzido por enormes torres ou colunas aí de fracionamento que permitem a separação dos componentes de acordo com os seus pontos de ebulição. Então essas são as técnicas de separação de misturas. Até a nossa próxima aula.